Oi, tudo bem com vocês? E aqui eu estou novamente, Inga, e eu recebi muitas perguntas sobre como eu encontrei meu marido, como eu achei dele. E hoje eu vou falar para vocês. E eu não vou falar só eu, nós vamos falar junto. Ele está aqui e agora ele vai começar. O que eu devo falar? Fale sobre você. Você é brasileiro? Sou brasileiro, sou de Sorocaba, São Paulo. Nasci, cresci lá. Tive um período no Canadá. Estudei comércio exterior. Depois de um bom tempo fui para a Rússia, porque afinal eu queria ver como é que os russos vivem. Queria aprender a língua russa, queria viajar pela Rússia e morei lá quase 8 anos. Estudei economia, mestrado e doutorado em economia. O que mais falar? Eu acho que só para conhecer um pouco de você. Sobre mim, vocês já sabem um pouco. Eu nasci e cresci na Sibéria, se alguém não sabe. E sou outro lado do mundo. Mas quando eu fui para a universidade, eu fui para São Petersburgo, da onde nós encontramos. Então hoje nós queremos falar para vocês como duas pessoas de duas culturas diferentes conseguiram construir bons relacionamentos. E se você quer assistir até o final, no final nós vamos falar 3 conselhos como construir bons relacionamentos dentro de culturas diferentes. Então fique com a gente. Bom, a princípio, como que eu conheci a Inga? Estava lá pela Rússia, estudando, já trabalhando com café. Esqueci desse detalhe, trabalhei muitos anos com café. De repente, andando pelas ruas de São Petersburgo, uma cidade bem cultural, a capital da cultura na Rússia, avisto uma menina nas ruas tocando violão com um chapéu na frente. Falei, puxa, deve ser uma estudante com pouco dinheiro, tocando para arrecadar fundos aí para tomar um café, para sair ir no cinema. E porque isso é muito comum em São Petersburgo. Quem não viu, existem muitos músicos que tocam na rua. Chego perto, escuto ela tocar, uma moça tão bonita. Só que, um detalhe, esperei ela terminar de tocar e ao invés de dar só uma gorjeta, eu pedi o telefone dela. Não é isso? Na verdade, quando ele me encontrou, eu estava tocando, mas não na rua. Ele sempre fala essa história para nossos amigos, pessoas que perguntam como nós encontramos, e porque isso mostra a realidade de São Petersburgo. São Petersburgo é essa nossa capital de cultura na Rússia e tem muitas pessoas artísticas. Você pode encontrar pessoas que dançam, pessoas que tocam instrumentos, que cantam, que pinta. Tem muitos diferentes. Muito lindo, muito rico de cultura. Sim. Então, sobre nosso encontro, eu estava tocando, mas eu estava tocando na igreja. Vocês já sabem também, talvez já viram. Eu toco violão clássico, mas no louvor eu toquei guitarra. E isso foi um dos únicos domingos quando eu toquei e o Vili, ele chegou para minha igreja, porque nós fomos de diferentes igrejas. Ele chegou para escutar uma pregação do amigo dele. Só para visitar? Sim, mas nossa igreja não é tão grande. Então, quando ele chegou, eu já vi, pessoa nova. E depois culto, eu fui ajudar pessoas com instrumentos, com aparatura. E nós falamos um pouquinho, eu acho,
2 ou 3 palavras. Oi, de onde você tá? E onde que eu sou. Eu perguntei pra ela por que ela toca tão estranho. O jeito que ela segurava o violão, a guitarra, era muito diferente. Mas pra mim, essa pergunta foi: quê? Por que você tá perguntando? E eu brinquei com ela, falei que ela não sabia tocar direito. Sim, mas eu estava estudando na universidade, fazendo curso violão clássico. E o que ele é? Ele não sabe nada sobre. Eu sou musicista, violonista, mas tudo bem. Vocês sabem quando pessoas da igreja, depois do culto, todos gostam de comer, claro. Então, depois de acabar a reunião, né, nenhuma igreja, não sei se todos são cristãos, né, as pessoas gostam de comer juntos, ir em algum lugar para bater papo, conversar. Né? E nesse dia, o pessoal lá da igreja dela quis ir todos juntos comer no McDonald's, que agora não tem mais na Rússia. Nós estávamos andando até McDonald's e eu não sei como isso aconteceu, mas eu estava andando com ele perto de mim e eu toquei guitarra. Então, eu tinha não só guitarra, mas eu tinha processador de som. Sabe de onde você pode colocar mais alto? Pedais, né? Ele chegou perto de mim e perguntou: você quer? Eu posso ajudar você? Eu, claro, ajude, por favor. Tinha umas 15 pessoas indo pro McDonald's, só ela carregando o peso. Falei, poxa, que sacanagem, vou ajudar essa menina, né? Vou perguntar, posso carregar? E nesse caminho, nós fomos conversando, eu perguntei sobre a vida dele, porque é brasileiro. E na São Petersburgo tem estrangeiros. Porque isso, como aqui em São Paulo, eu acho, Rio de Janeiro, você pode encontrar mais estrangeiros do que no interior. Mas brasileiro, na Rússia, é um pouco estranho. Eu acho que ele foi o primeiro brasileiro que eu conheceu? Nós estávamos falando sobre a vida dele e sobre... Eu acho que ele perguntou alguma coisa sobre mim, talvez. Mas quando nós chegamos para McDonald's, não tinha lugar na mesma mesa. Tinha um lugar perto dos meus amigos e tinha um lugar perto do amigo dele. Então, nós não conseguimos se sentar juntos e terminar a conversa. Tivemos que separar, e aí, como a gente estava conversando, o assunto estava bom. Eram algumas perguntas que ainda queria resposta e tal. No final, estamos separados e aquele assunto não terminou. Por causa disso, a gente parou de se falar nesse dia, mas depois a gente encontrou. Acho que eu encontrei você me encontrou nas redes sociais? Você. Acho que fui eu. Sim, porque eu tenho nome, ela é diferente da Rússia, eu acho. E não tão difícil procurar na mídia social. Por exemplo, aqui tem muitos Pedros, muitos Joãos, Maria, Ana. E lá também tem nomes que tem muitas, mas nome Inga é único. Então, ele conseguiu me achar na mídia social da Rússia. Ele achou e escreveu para mim. Falei, sabe aquele assunto lá que a gente não terminou de conversar? Então, vamos terminar? É sim. E nós começamos um pouco a escrever, bater papo, só escrever. Porque eu conheci dele só horas, eu acho, porque você... Poucas horas e... ele falava muito errado em russo, às vezes. E às vezes ele falava muito bem. E sério, eu não entendi por quê. Depois eu entendi. Porque ele usei muito tradutor para me escrever. Às vezes ele tentou falar, vamos falar em inglês, mas o inglês estava muito, muito, muito ruim.
Então eu falei, não, eu não quero, porque eu tava com vergonha de falar em inglês. Eu acho que você queria falar comigo em inglês. É mais fácil. Eu acho que não falar talvez, mas escrever para você é mais fácil em inglês. Com certeza. Eu cometo menos erros em inglês do que em russo. Nós estávamos falando dentro de mídia social 2 semanas e depois, você já sabe, eu sou musicista, eu estudei na universidade e eu tinha um concerto. Então, eu convidei o Vili no meu concerto. Eu estava tocando numa orquestra instrumentos nacionais da Rússia. Eu pensei, eu acho vai ser muito legal para ele ver, porque ele estava muito interessante de cultura russa, ele já viajou pela toda a Rússia, até Baikal, e ele falou isso para mim. Eu pensei, eu acho que ele vai gostar. E eu falei, você quer visitar meu concerto? Isso de graça, você só precisa entrar. Também minha universidade é muito lindo dentro, porque é antigo. E eu convidei. Eu fui em vários concertos seus, mas esse específico na universidade, o primeiro, foi muito bonito. Primeiro que, como a maioria das universidades russas, elas são em prédios antigos. E nesse prédio ele foi sendo construído por etapas. Então, para chegar até o salão onde é o concerto, você tem que passar por um labirinto. Várias escadas e curvas e... Sem brincadeira, não tem como achar a sala de concerto se você não tiver um guia, né? Então vem uma pessoa até a recepção da universidade encontrar você para te levar até o local. E, bom, quando eu cheguei no local do concerto, é um hall, uma sala muito bonita. Tudo muito bem decorado, com lustres, com luzes, é muito lindo. Coloca depois uma imagem para eles verem. E sentei mais no fundo, né, e quando eu entrei na sala, várias das amigas dela já começaram a olhar para mim. Ele veio, seu convidado especial. Foi um tempo muito bom. Todo mundo perguntava, quem ele é? Ele chegou com Inga. Porque antes disso, eu não convidei ninguém para meus concertos, porque eu tinha só amigos da minha universidade, então todo mundo sabia mais ou menos no dormitório, dentro da universidade. E aqui, pessoa, não dentro da universidade, não dentro do dormitório, chegou para o concerto Inga. O que isso significa? Quem é esse rapaz? No começo eu convidei ele só porque eu sabia que ele tá curioso para saber instrumentos internacionais, uma coisa que eu ainda não escutou. Então, eu acho que isso foi o começo do nosso caminho. Relacionamento? Assim, só como amizade, não mais. Concurso, uma orquestra, Jesus. Bom, foi um evento muito legal que eu pude compartilhar com familiares, amigos, né? Como é que é uma real apresentação de orquestra, né? Claro que não é uma orquestra oficial, né? Mas são alunos que vão virar profissionais, né? Já eram profissionais e já apresentavam pela cidade. Foi muito bacana. Depois nós começamos a se encontrar às vezes em cafeterias ou em parques. Na cafeteria porque ele ama café. Ele começou a me explicar todas as coisas sobre torrado, sobre todas esses específicos gostos que tem dentro de café especial, porque ele ama café especial. E para mim isso foi, o quê? Nessa época eu também sou café com açúcar, com leite. Não sabia que tem isso. É um mundo de aromas e gostos. Eu tentei ajudar ela a desenvolver o paladar dela para o café. E foi uma aventura.
E o legal do café é que não era só uma oportunidade de mostrar para ela como é que é o aroma e esses sensoriais do café especial, mas também uma oportunidade para encontrar com ela, né? Cada vez quando eu vi você, quando eu vi Vili, eu pensei, não, ele é estrangeiro, então cuidado. Por que cuidado? Porque na Rússia tem uma coisa, talvez não toda a Rússia tem isso, mas meus amigos da minha cidade, Krasnoyarsk, muitos deles têm esse sonho. Eles têm esse sonho para encontrar um estrangeiro e depois casar com ele e depois ir lá fora. Sério, quando eu fui adolescente, muitas minhas amigas estavam com sonho casar com estrangeiro. Então, quando eu comecei a encontrar com Vili, eu pensei, não, porque ele é estrangeiro. Eu não posso gostar dessa pessoa só porque ele é estrangeiro. E eu não queria, em russo nós falamos olhar através dos óculos rosos. Rosas. Uhum. Isso como uma gíria, quando pessoas falam sobre que a vida melhor que está na verdade. Então, eu pensei sobre isso muito. Eu não quero gostar dessa pessoa só porque ele é estrangeiro. Eu quero eu quero conhecer essa pessoa porque ele é pessoa. E ele tem algumas qualidades boas e ruins. Porque todos nós temos qualidades boas e ruins. Então, eu pensei bastante sobre isso. O começo da nossa conversa, né, de conhecer um ao outro, a gente foi para várias cafeterias em São Petersburgo. Eu acho que a gente foi para todos os parques da cidade e lá tem muito parque. Então a gente queria fazer alguma coisa, a gente queria bater papo, mas em algum lugar público, algum lugar onde tem outras pessoas, né, para que a gente possa se conhecer mesmo, né, bater papo, conversar e ver alguma coisa bonita, né? Demorou assim um certo tempo nesses bate-papos, mas eu percebi que a Inga era uma pessoa fantástica e que ela poderia ser mais do que uma amiga, né? Mas ao mesmo tempo eu não queria entrar em um relacionamento, né, começar a namorar com ela sem perspectiva, né, só para me divertir, né? Não é esse. Eu não entendo que isso seja o objetivo do relacionamento, né? O relacionamento é para ser sério. Então, um belo dia a gente conversou sobre isso. E quando ele chegou para mim falar que ele tem um sentimento dentro dele e você não precisa fazer isso. Você não pode fazer isso. Ele chegou, ele tinha uma lista. Ele falou, você é pessoa boa, mas você tem isso. Ele falou coisas que ele deu dúvidas para dele, que eu não posso estar perto dele, porque eu não estava falando a língua dele, eu não estava falando inglês. Eu tinha só 22 anos, eu terminei só o segundo ano da minha universidade. O que mais? Não sei, uma lista muito tonta, muito... Eu estava preocupado. Então. Eu estava ficando mais velho e comecei a pensar, falei, puxa, eu quero que minha futura esposa, que ela consiga se comunicar com a minha família. Como é que ela vai se comunicar se nem inglês ela não fala direito? Como é que eu vou me virar? Um monte de preocupações, um monte de pontos que eu achava que eram muito importantes, que eu criei uma pessoa ideal na minha cabeça, né? E eu queria conversar com ela sobre isso.
já que eu queria ser transparente com ela, já que eu queria começar um relacionamento sério, eu falei, eu tenho que ser transparente, eu tenho que colocar tudo o que tem dentro de mim aqui para fora e escutar qual que seria a opinião dela. Estava errado, né? Estava bem errado da minha parte de criar uma lista, de criar aquela pessoa ideal, né? Claro que é bom encontrar algumas coisas em comum, né? Encontrar um ou outro talento, um ou outro desejo, uma missão de vida na pessoa com quem você vai estar compartilhando, né? Um casamento, né? Um relacionamento longo. Mas ter uma lista com vários pontos não é saudável, né? Não é uma coisa boa. E eu aprendi, né? Conversando com ela. Claro que ela não ficou muito feliz. Foi estranho que ele fez isso. Mas ainda bem que a gente estava só se conhecendo, né? E acho que uma parte do relacionamento de conhecer outra pessoa também errar, perdoar, conversar, melhorar, né? Sim. Eu acho que depois disso, o Billy ele começou a planejar uma viagem para o Brasil no final desse ano. Isso foi no 2022, eu acho. Não, 21. 2021. Sim, isso foi em 2021. Ele falou que ele precisa estar no Brasil no final de dezembro de 2021. Queria que ela, já que eu vi que ela é uma pessoa, já que eu vi que ela era uma pessoa bacana e que ela era muito mais do que eu pensava sobre ela, queria que ela conhecesse minha família, queria que ela conhecesse minha cultura. Sim, e isso estava caro, porque ir Rússia até Brasil e voltar, isso não passagens para uma estudante. Então, eu falei para meus pais que nós queremos que eu vou viajar com o Billy, e eles também nos abençoaram com valor de passagens. Eles deram de presente, né? Sim, sim. Também eu achei umas... eu estava trabalhando também um pouco para guardar dinheiro para essa viagem, e também o Billy me ajudou porque ele queria que eu conseguisse comprar essas passagens. Então eu consegui. E nós compramos passagens até o Brasil, primeira vez. Eu lembro onde a gente estava quando eu comprei a passagem, né? Juntamos dinheiro. Você lembra onde a gente estava? Eu acho que sim. Stalowe. Stalowe. Lugar não muito romântico. Não é um lugar muito romântico. Uma comida boa, barata. Mais importante. E a gente estava com frio, acho. A gente estava se aquecendo. A caminhar na rua, estava bem frio. A gente entrou lá, comemos alguma coisa doce, porque a gente gosta de doce. E sentamos e falamos, olha, eu acho que a gente está com dinheiro para comprar passagem. Vamos dar uma olhada nos preços? E daí a gente comprou lá. Sim. E ela olhou para mim, quando eu comprei a passagem, falou assim, não acredito que eu vou pro Brasil. Eu falei, você vai pro Brasil? Sim, porque eu nunca viajei de avião de outro país. Nunca. Isso foi minha primeira viagem. Quando nós compramos essa passagem, Billy ainda não conheceu meus pais. Pessoalmente. E para mim, eu falei, Billy, eu acho que nós precisamos ir e visitar meus pais. Porque é estranho. Eles também moram longe. Porque nós estávamos morando em São Petersburgo e eles moram na Sibéria, em Krasnoyarsk. Isso é 5.000 quilômetros, mais ou menos. Também você não pode viajar só para visitar e bater papo, um jantar bom de família. Não. Sim. Você precisa, 5 horas mínimos
Voando dá umas 5 horas, quase. Então você tem que ir para ficar pelo menos uma semana, né? Sim, mas lá tinha alguns problemas com o passaporte dele, porque ele é estrangeiro. Sabe quando você é estrangeiro, você sempre tem problemas com documentos. Depende do país. Se for um país bem burocrático, sim. Eu acho que todo país tem esses problemas para estrangeiros, que estrangeiros precisam mais documentos do que a pessoa residente desse país. Citizenship. Cidadania. Cidadania. As pessoas que não possuem ainda cidadania, né? Sempre tem problemas com documento. E depois nós fomos para minha cidade só para 3 dias. Essa foi uma aventura muito boa, muito interessante, muito corrida, mas foi bacana, eu gostei. Eu passei muito nervoso, eu estava muito cansado, porque os voos foram durante a noite. A gente saí de madrugada e chegamos de madrugada. Sim, e também nós tínhamos duas aviões. Pegamos 2 aviões. Imagina, você está exausto e você chega num lugar super distante, no meio da Sibéria, para encontrar... Diferença de tempo... São quanto? 5 horas? 4 horas a menos. E ainda para conhecer meu futuro sogro e sogra. Você tem que causar uma boa impressão e você não sabe onde você está. Para mim foi muito difícil. Para ela estava tranquila. Sim, eu estava muito feliz. E depois, quando nós chegamos para lá, eu não sabia, mas ele tinha um plano. Ele tinha um plano... Qual plano você tinha? O meu plano era, já que a gente ia viajar para o Brasil, eu precisava conhecer os pais dela, principalmente o pai dela, conversar com ele sobre as minhas intenções, né, e escutar dele seria a prova, né, que a gente tenha um relacionamento mais sério, talvez um casamento. E levei um anel para pedir ela em casamento. E ficou no meu bolso. Durante esses 3 dias esse anel ficou no meu bolso. Bom, o resultado foi que eu estava bem confuso, estava tentando acostumar com o horário lá, conhecendo os familiares, os amigos dela, que são vários. E não consegui tempo só com ela. Então, por mais que eu tinha aprovação da família, dos amigos, e todos estavam assim até assustados, como é que a Inga encontrou um brasileiro? Eu não consegui tanto tempo a sós com ela, para ver se ela realmente queria, né, para fazer aquela pergunta. E ela pensava que ia fazer isso no Brasil, né, que eu ia fazer o pedido do casamento. Sim, porque eu sabia que para ela é muito importante que eu conheci pais dele antes de pedir casamento. Eu sabia isso. Eu tinha certeza, ele vai fazer isso depois, quando eu vou chegar para o Brasil. E essa era a verdade, é isso que eu queria mesmo. Eu tinha, acho que 3 planos de onde eu poderia pedir ela em casamento. Eu tinha falado com meu irmão, com a minha irmã, pra gente combinar uns lugares, que a gente ia fazer uma coisa bonita. Só que eu entendi que pro contexto dela, mais tradicional, de uma família mais tradicional, viajar com um cara através do oceano para ir pro Brasil, que ninguém conhece, ela precisava, ou eu precisava fazer um compromisso sério. Então eu mudei meus planos. Falei, então eu vou acelerar esse pedido. E vou deixar claro para a família dela, para os amigos dela, de que a minha intenção com ela é séria. Eu não estou brincando, quero uma coisa séria. Mas eu queria fazer o pedido e não consegui achar um lugar. E no final, nós voltamos, pegamos o avião, eu com a aliança no bolso, e voamos de volta para São Petersburgo. E eu não fiz o pedido lá em Krasnoyarsk. Mas chegamos em São Petersburgo, estávamos 2 bem cansados, porque a gente dormiu pouco, a gente não acostumou com o horário local. Segunda-feira, ele precisava trabalhar. Precisava estudar. Saímos do portão do aeroporto, pegamos nossas coisas,
quando a gente chegou para pegar, assim, a gente ia pegar um ônibus para levar, que sai do aeroporto. Eu falei, não, peraí. Ninguém precisa falar com você. Eu sabia que tinha um tempo bem curto. Chamei ela para um local onde tem uma visão muito bonita do aeroporto. E eu já não conseguia mais aguardar. Imagina, 3 dias já pensando em pedir ela em casamento. Tava cheio de vontade de colocar essas palavras para fora. Aí comecei, falei, a gente tem que conversar agora. Ela, tá bom, o que foi? Antes de a gente se separar, né, pra gente ir por 2 caminhos diferentes. E lá naquele local, no aeroporto, né, a gente começou a conversar e tal. Oramos juntos. E somos cristãos, né? E ela, eu perguntei para ela em russo, né? Você quer casar comigo? E ela não respondeu. Porque eu não estava esperando essa pergunta. Eu só tava, quê? Isso só conversa ou isso é realmente pergunta? Pergunta que a pessoa faz quando quer casar. Porque antes disso, nós não falamos nada sobre casamento. Nada. Nós sabemos isso, que vamos casar, porque tudo indo certo. Mas nós nunca falamos sobre casamento. Eu nunca pensei antes isso sobre casar com esse homem. Eu não sei porque. Talvez porque eu não queria. Sabe quando meninas, eu acho que especialmente elas criam um sonho, casar com essa pessoa, tudo já está na cabeça da menina e depois esse sonho quebra, a menina sofre muito. Fica frustrada, né? Sim, e eu não queria isso, então eu pensei. Isso foi porque eu não entendi porque ele perguntou tal e eu tive que repetir. sim. Eu repeti, será que eu pensei, né? Será que eu falei errado? Será que eu conjuguei errado o verbo? Perguntei, e ela olhou pra mim e ela falou que sim. Sim, eu falei sim. E Aí eu abracei ela. sim, e ele não tinha. Nesse momento eu tinha tirado a aliança do meu bolso e coloquei na mala. Porque passou 3 dias, já estava no meu bolso, né? Eu falei, vou colocar na mochila. Aí eu falei, pera ainda, eu tenho mais uma coisa pra você. Aí eu fui até a mochila, peguei e tinha uma aliança. Ela não acreditava. Sim. Ela ria, queria chorar, não sabia o que fazia. Sério, eu não estava esperando, então isso foi um momento único. Talvez meninos vai pensar, o quê? Ele fez pedido no aeroporto, não tão romântico. Não. Mas A gente não aguentava mais. Eu acho que para mim foi mais importante a situação que eu não esperava. Isso foi essa situação. E eu conversei também com os pais dela, pedi a aprovação. Né? E isso foi uma coisa muito importante para mim. Quando ela não estava perto, conversei com o pai dela e o pai dela aprovou. Falou, olha, tudo bem se você casar com ela, a gente confia em você, a gente conhece você. E isso foi muito importante para mim. Aí eu só precisava falar com ela para ver se ela realmente queria, né? Depois disso, nós já começamos a preparar para a nossa viagem até o Brasil. E eu acho que eu só quero falar uma coisinha sobre a nossa viagem para o Brasil, porque eu já falei em outros vídeos, quando foi a primeira vez, quando eu gostei e sobre minhas viagens. Para o Brasil você pode ver no meu canal. Eu falo sobre como eu estou estudando português, lá eu falo sobre minhas viagens. Porque como eu estudei português, no começo eu estava ligado com minhas viagens pelo Brasil. E eu só quero falar uma coisa sobre nossa viagem até o Brasil.
porque Vili precisava viajar um pouco antes de mim e eu não consegui viajar como ele e porque isso foi um mês, isso foi final de ano, eu tinha exames na minha universidade, isso já estava muito estressado para mim na universidade, que eu não vou estar em todos os exames e pessoas não gostaram, isso foi um pouco complicado. Então eu fui no Brasil, mas eu acho que depois de uma semana, sim? Acho que foi isso mesmo. Sim. E agora eu já estou olhando nessa situação e penso, nossa, que menina, eu? Corajosa. Sim, porque eu atravessei todo mundo sozinha, não falava inglês. Eu falava só, pode ir pra mim dar, por favor, uma coisa assim, porque sabe quando você sabe frango em inglês e quando você pode pedir frango ele entender no avião. Então, pra mim foi muito difícil isso Mas eu ajudei ela também. A gente pegou os mesmos voos, comprei pela mesma companhia e ela, para que ela encontrasse onde eram os portões, as escadas rolantes que ela tinha que subir, eu filmei cada passo. Aqui você vai chegar, você vai entrar, vai falar com esse pessoal, aqui você dá seu passaporte, aqui você faz isso, aqui faz isso. Claro, eu estava preocupado se ela ia conseguir chegar no Brasil, né? E eu filmei tudo e enviei para ela, não é verdade? Sim, isso foi muito legal para mim, isso me ajudou muito. E quando eu lembro, eu cheguei para o Brasil, ele me encontrou no aeroporto, eu estava de viagem quase 24 horas, eu acho. Eu estava, o que está acontecendo? Tava a irmã dele e ela começou a falar comigo em inglês, mas depois de 24 horas em viagem, você não consegue entender outra língua se você não fala bem. E Vili também começou a falar comigo em inglês. E pra mim isso por quê? Porque ele fala comigo em inglês. Eu não entendo nada. E isso foi pra mim também chocante um pouco. Porque ele queria respeitar a irmã dele. Tudo bem. Queria que as pessoas entendessem, né? Sim. O que ela estava falando. E eu entendo agora isso, mas nesse momento, isso pra mim foi um pouco complicado. Marcante. Assim, eu lembro até agora. E a viagem foi muito bom. Eu conheci pais de você. E não só pais, todos parentes. Isso foi muito legal. Tios, tias, primos. Sim. E eu acho que isso é muito importante, sabe, conhecer antes de casamento. Não só depois, porque já estamos casados, isso é minha esposa, ou isso é meu marido. Acho que aqui no Brasil não é comum, mas melhor não fazer isso. Se vocês quiserem escutar sobre nosso casamento, porque foi um pouco diferente. Bastante diferente. Porque nós tínhamos dois, um casamento, mas na verdade dois. Celebrações. Se vocês estão curiosos para saber sobre nosso casamento, escreve nos comentários e nós vamos falar mais um vídeo sobre nosso casamentos. Agora nós queremos falar para vocês alguns conselhos, 3 conselhos, o que pode ajudar vocês dentro de família internacional. É um relacionamento intercultural. Bom, eu falo? Acho que o primeiro é conversar, ou pelo menos aprender a língua de do casal. Eu fui lá, eu aprendi o russo, né? Eu consigo falar bem russo. E ela está se esforçando e fala muito bem já português, né?
Isso que é um bônus. Então a gente pode conversar tanto em russo como em português, mas a gente fala mais em russo. A gente conheceu vários casais que o rapaz é de uma cultura, ela de outra, e eles usam uma terceira língua para se comunicar. E é muito difícil a comunicação. Às vezes, quando a moça fala com a família dela, o rapaz não entende, ela tem que traduzir para ele, ou vice-versa. E a gente viu que gera muito atrito, muito conflito. Então é melhor aprender, pelo menos que um dos dois aprenda a língua de um deles. Esse é o primeiro. O segundo, qual que era o segundo? O segundo, só porque precisa amar a cultura da outra pessoa. Por exemplo, antes de nós nos encontrarmos, ele já amou a cultura russa. Ele estava curioso. Ele estava curioso para saber, conhecer mais, curioso para viajar dentro do país, conhecer mais sobre pessoas, como pessoas falam. Outra coisa, ele realmente ama a cultura russa. E também, quando eu cheguei para o Brasil, e vocês, eu acho que já viram isso, eu amo o Brasil. E eu amo pessoas que moram aqui. E eu acho que isso também é muito importante, amar a cultura da outra pessoa, amar a cultura da seu marido ou sua esposa. Mesmo que não seja de uma cultura muito diferente. E terceiro conselho que a gente pode dar, estar preparado para se mudar para a cultura ou do esposo ou da esposa. Esse acho que é um ponto importante, para que a gente nunca sabe o que vai acontecer nessa vida. E voltar para casa, voltar para a cultura própria, às vezes é mais fácil para trabalho, para estudo. Né? Às vezes tem familiar que pode ajudar, amigos. Né? Então tem que estar preparado para se mudar. Sim, porque quando você conhece uma pessoa nova da outra cultura, você, por exemplo, quer casar e depois você fala, eu não vou para o seu país. Eu sei meninas como assim na Rússia, por exemplo, eles não querem viajar para o país da marido já. E eu acho que... País do marido? Onde o marido veio, né? Sim, eu acho que isso não é bom, porque isso é uma parte que tem dentro dessa pessoa. Ele nasceu lá, ele estava criado lá, e eu acho que para essa pessoa muito importante que é mulher dele conhecer o país dele, ou estava preparado para viajar e morar perto dos pais dele, um tempo. Talvez não para toda a vida, mas para alguns anos. Sim. Acho que é isso, são 3 conselhos. Agora eu quero agradecer vocês que estiveram conosco hoje. Muito obrigada que vocês escutaram nós até o final. E eu vou convidar vocês inscreva-se no meu canal, vai ter mais vídeos, dar like para mim, que outras pessoas também vai conseguir ver esse vídeo, e vocês também me inspiram cada vez quando escrevo comentários ou se inscreva. Muito obrigada. E muito obrigada também você, Billy, que você de novo está conosco. Obrigado pelo convite. Sim, para mim isso é mais fácil. Desculpe pelos meus erros, porque eu não estava muito preparado. Eu queria fazer essa entrevista, essa conversa como natural, como eu sempre falo na vida real, não só para a câmera. Então, muito obrigada de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.